Bem-vindos ao canal. Eu sou o Fábio e hoje vou compartilhar com vocês uma experiência incrível que tive na infância. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações de novos conteúdos. É gratuito e ajuda muito o canal a crescer. Então peguem uma xícara de café ou chá, fiquem confortáveis e vamos mergulhar juntos nessa experiência extraordinária. Eu tinha entre 10 e 12 anos quando fui ao dentista e recebi anestesia pela primeira vez. Recentemente descobri que, na década de 60, a dose correta de gás do riso para crianças ainda não era bem estabelecida. Imediatamente após a administração do gás, encontrei-me em um espaço escuro e desconhecido, movendo-me como um ponto sem forma a uma velocidade impressionante. Tudo à minha esquerda permanecia envolto em uma escuridão densa e impenetrável, enquanto eu percebia que estava atravessando uma espécie de parede invisível. Do lado direito, a situação era ligeiramente diferente, com um túnel em espiral que se destacava, iluminado por pernas douradas brilhantes, como se eu estivesse passando por postes de alta tensão em um trem de alta velocidade. Essa experiência foi simultaneamente aterrorizante e fascinante, deixando uma marca indelével em minha memória. O túnel se estendia diante de mim, lembrando as visões fantásticas retratadas por Hieronymus Bosch em sua pintura Visões do Além. No entanto, não havia entidades espirituais ou figuras bizarras. Apenas um fundo escuro pontilhado por espirais brilhantes que pareciam pulsar com vida própria. De repente, a viagem através deste túnel misterioso chegou a um fim abrupto e me vi flutuando em um universo imensamente profundo, onde eu, como um ponto insignificante, me movia solitário e sem rumo. Abaixo de mim, uma visão surpreendente se desenrolava. Mundos coloridos e estranhos surgiam, separados por vastos espaços negros e imensuráveis, como se fossem ilhas flutuando em um oceano de escuridão. Cada um desses mundos parecia ter suas próprias paisagens e cenários surreais, adicionando uma camada de complexidade e mistério a essa experiência já extraordinária. Eu observava tudo isso de maneira contemplativa, sem emoções ou julgamentos, como se fosse um mero espectador de um espetáculo cósmico. Sem qualquer aviso, tudo parou abruptamente e me encontrei em um universo completamente diferente, novamente movendo-me por entre mundos de formas irregulares e intrigantes. Esse processo se repetiu várias vezes, cada nova transição levando-me a reinos desconhecidos e fascinantes, até que, de repente, me vi em um vazio absoluto, sem características ou distinções. Nesse vazio, eu existia apenas como uma presença sem forma, uma consciência flutuando na imensidão do nada. Essa experiência de transitar por diferentes universos, cada um com suas peculiaridades, culminando em um vazio absoluto, foi ao mesmo tempo desorientadora e profundamente intrigante. O que dominava essa experiência, desde o início do túnel, era um som cósmico que reverberava em ondas alternadas de inchaço e desinchaço, acompanhado de uma intensa vibração e ressonância. Esse som não era apenas auditivo, mas uma expressão palpável de uma energia poderosa que parecia preencher todo o espaço ao meu redor. Eu não apenas ouvia esse som, eu era essa vibração, ressonância, som e energia, como se minha própria essência estivesse entrelaçada com essa força cósmica. Quando finalmente cheguei a esse vazio absoluto, fui imediatamente reabsorvido por essa energia cósmica, sentindo-me parte integral dela. Sem aviso, encontrei-me de volta no túnel, repetindo a jornada através de mundos e espaços, até que subitamente acordei. A experiência foi ao mesmo tempo fascinante e surreal, deixando-me com uma sensação profunda de conexão com algo vasto e incompreensível. Até hoje tenho dificuldade em entender por que senti a necessidade de abrir os olhos para ver ao final daquela experiência. Durante todo o processo, minha mente e campo de visão eram tão claros e nítidos que não faz sentido para mim por que precisei abrir os olhos no final. Saí do consultório do dentista completamente atordoado.
sem conseguir compreender plenamente o que havia visto e experimentado. Não senti que poderia falar sobre isso com o dentista, pois sabia que ele, assim como eu, não teria uma explicação razoável para o que eu vivenciei. A clareza das visões e a intensidade das sensações eram tão vívidas que parecia que eu estava em outro plano de existência. A confusão e o mistério dessa experiência me acompanharam por muito tempo, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Décadas depois, ao ver fotos e GIFs do universo, reconheci imediatamente as formações escuras e coloridas, semelhantes, embora mais pálidas, às galáxias e nebulosas que vi na minha experiência. Essas imagens evocaram memórias vívidas da minha jornada sob anestesia, reforçando a sensação de que, de alguma forma, eu havia vislumbrado uma realidade cósmica. Essa memória central permanece profundamente enraizada em mim como uma experiência de consciência, uma contemplação dos universos alternados e uma sensação de unidade com ondas de ressonância, vibração, som cósmico e energia poderosa. A lembrança dessa experiência não se desvaneceu com o tempo. Ao contrário, ela se tornou um ponto de reflexão sobre a vastidão do cosmos e a profundidade da mente humana. Com o passar do tempo, senti uma necessidade crescente de validar e compreender minha experiência única. Tornei-me membro ativo de grupos dedicados a experiências de quase morte e mergulhei profundamente na literatura que explorava esse fenômeno fascinante. Descobri que partes da minha jornada sob anestesia ecoavam em diversas obras, especialmente nas representações artísticas de Hieronymus Bosch, cujas imagens pareciam capturar a essência das paisagens surreais que testemunhei. No entanto, à medida que mergulhava mais fundo nesse vasto mar de relatos e narrativas, percebi que elementos comuns em experiências de quase morte, como encontrar entes queridos falecidos, ser envolvido por uma luz reconfortante, passar por uma revisão de vida e sentir um amor incondicional, estavam notavelmente ausentes na minha própria experiência. Essa disparidade entre minha vivência e os relatos convencionais gerou um sentido de desconexão e curiosidade em relação à singularidade do que eu havia experimentado. Isso me levou a uma jornada de exploração pela vasta literatura hindu antiga, mergulhando nas profundezas do Advaita Vedanta, nos ensinamentos dos Upanishads e no Kriya Yoga, transmitido por Paramahansa Yogananda. Foi nos textos deste último que encontrei referências vívidas à minha experiência única. Quando o homem ouve o som sagrado, ou Aum, ele transcende as limitações do corpo humano e do espaço, e pode perceber o som Aum vibrando não só em seu corpo físico, mas também na vastidão do seu ser cósmico. Essas palavras ressoaram profundamente em mim, oferecendo uma perspectiva que ecoava minha própria jornada espiritual e minha experiência misteriosa sob anestesia. Ao mergulhar mais fundo nesses ensinamentos ancestrais, encontrei um sentido de validação e compreensão que não havia encontrado em nenhum outro lugar. Eles forneceram um quadro espiritual para entender minha experiência como uma exploração da natureza fundamental da consciência e da interconexão do eu individual com o cosmos. Ao ler essas palavras, uma revelação profunda inundou minha mente. O que aconteceu comigo há cerca de 60 anos atrás finalmente encontrava um lugar de compreensão e significado. As vibrações e as ondas de ressonância que ouvi e senti, que permearam minha existência e com as quais me fundi, agora reconheço plenamente como o sagrado som Aum. Embora eu saiba que é uma tentativa humilde de descrever uma energia infinita e poderosa em palavras limitadas, as explanações de Yogananda ressoam profundamente com minha própria experiência. Ele nos ensina que o som cósmico é a manifestação da inteligência cósmica, uma expressão da própria essência do universo. Essa compreensão oferece uma nova camada de significado à minha jornada interior, conectando-me de forma mais profunda à vastidão e à maravilha do cosmos. Como uma pessoa de 70 anos agora, este é o primeiro momento em que decido colocar minha experiência em palavras escritas. Anteriormente, reservei-a apenas para conversas íntimas com pessoas próximas, que, a meu ver, simplesmente
registravam o que eu compartilhava. No entanto, sinto agora a necessidade de compartilhar isso mais amplamente, especialmente ao descobrir notáveis semelhanças entre minha jornada pessoal, os ensinamentos de Kriya Yoga de Yogananda e os conceitos revolucionários da física quântica, delineados no livro Endless Consciousness, do Dr. Pim Van Lommel. Essa conexão entre minha experiência espiritual, os ensinamentos antigos e as descobertas científicas contemporâneas é profundamente reveladora para mim. Ela não apenas valida minha própria jornada interior, mas também lança uma luz fascinante sobre a natureza da consciência e da realidade. Espero que, ao compartilhar minha história, outros possam encontrar conforto, inspiração e talvez até uma nova perspectiva sobre suas próprias experiências de vida e existência. Esses conceitos revolucionários sugerem que a consciência não é simplesmente uma função do cérebro, mas sim uma entidade que permeia todo o universo, manifestando-se como ondas de probabilidade que se estendem por todo o espaço. Essas ondas de probabilidade possibilitam a transferência de informações entre o domínio não local da consciência e o campo das estruturas celulares ressonantes e coerentes encontradas no corpo humano. Essa atividade oscilante cria uma ressonância entre moléculas que compartilham frequências idênticas, estabelecendo assim um ponto de interface entre a consciência não local e o corpo físico. Essa perspectiva desafia as concepções tradicionais de como a mente e o corpo interagem, sugerindo uma interconexão profunda entre a natureza fundamental da consciência e a estrutura molecular do nosso ser físico. Essa compreensão ampliada da consciência oferece novos horizontes para explorar as complexidades da existência humana e os mistérios da consciência. Ao mergulhar nos princípios da física quântica, uma conexão profunda entre minha experiência pessoal e as descobertas científicas se revelou. A consciência não é algo limitado ao confinamento do cérebro, mas sim uma parte integral de um universo vibrante e interconectado. A física quântica oferece uma compreensão fascinante de como a atividade oscilante em nível molecular pode criar ressonância entre diferentes estruturas, permitindo assim a experiência de uma consciência expandida que transcende os limites do corpo físico. Essa perspectiva desafia as noções tradicionais de dualidade entre mente e matéria, abrindo caminho para uma compreensão mais holística da natureza da consciência e da realidade. Ao encontrar paralelos entre minha própria jornada espiritual e os fundamentos da física quântica, sinto-me conectado a uma compreensão mais profunda e integrada do cosmos e da minha própria existência. Essa jornada incrível me levou a uma compreensão profunda e transformadora. Somos todos manifestações de uma única consciência cósmica, intrinsecamente conectados uns com outros e ao universo como um todo. Na literatura hindu, encontrei reflexões poderosas sobre essa verdade fundamental, como na Ashtavakra Gita, que proclama: no oceano do ser existe apenas um. Quando finalmente percebi que minha própria experiência estava enraizada na essência dessa consciência absoluta e universal, encontrei uma profunda paz e compreensão. Essa realização transcendeu as fronteiras das religiões e das filosofias, levando-me a uma sensação de unidade e harmonia com o tecido mesmo da existência. Em meio a essa compreensão expandida, encontrei um espaço de serenidade e aceitação que continua a guiar minha jornada espiritual e minha compreensão do mundo ao meu redor. Com um coração pleno de gratidão, espero que estas palavras possam alcançar aqueles que precisam delas, oferecendo conforto, inspiração e uma nova perspectiva sobre a jornada da vida. Que cada um que encontre este relato seja abençoado com paz interior, compreensão e conexão com a vastidão da existência. Até a próxima, que todos possamos nos manter seguros, nutridos e continuamente despertos para as maravilhas que nos cercam. Que a jornada de cada um seja permeada pela luz da consciência e pela bênção da unidade universal. Até logo!